Questão da EAR, que caiu no concurso de 2018. A média aritmética de 5 números é 7. Se for retirado do conjunto o número 9, a média aritmética dos restantes será... Então, o que a gente sabe? A gente sabe que a soma, vou chamar de S, a soma, dividido pela quantidade de números, que são 5 números, é igual a 7. Aí ele fala aqui o seguinte, ó, se for retirado do conjunto o número 9, então dessa soma aqui de números, eu vou tirar o 9, eu vou subtrair o 9. Aí, obrigatoriamente, nós vamos ter o quê? 4 números, né? Eram 5, serão 4. Então, tirando 9 dessa soma, desse conjunto aí de valores, qual será a média restante? Ele quer saber isso daqui, tá? Então, primeiramente, o que a gente vai fazer? A gente vai achar a soma. Ó, o 5 está dividindo, passa para o outro lado multiplicando. Então, a soma vai ser igual a 5 vezes 7, 35. Onde tem S na equação aqui que nós deduzimos do enunciado, eu vou colocar o valor 35 no lugar do S. 35 menos 9 sobre 4. Bom, 35 menos 9 vai dar 26. 26 dividido por 4. 26 dividido por 4, vocês fazendo a conta com calma aí, vocês vão achar 6,5. Então, a média ela caiu para 6,5. Resposta, letra B. Questão número 8. Caiu no concurso da EAR de 2020. Há um conjunto com 5 valores numéricos, cuja média aritmética é igual a 40. Então, nós temos aí a soma de 5 valores numéricos, cuja média é 40. Bom, a gente vai ter a soma dividido por 5, vai ter que ser igual a 40. Vou escrever aqui soma, para não confundir com esse 5 de baixo aí. Então, a soma dividido por 5 é igual a 40, é o que ele está falando ali. Se for adicionado 5 ao primeiro desses valores, ou seja, nós temos lá o primeiro valor mais o segundo valor até o quinto valor, né? Nós temos essa soma aí, que eu apenas abreviei escrevendo a palavra soma. Se eu adicionar 5 ao primeiro valor, aí vamos supor que aqui fosse o número 1. Se eu adicionar 5, ele vai passar a ser 6. Mas isso não quer dizer que eu adicionei um valor a mais. Isso não quer dizer que eu coloquei um sexto termo na minha quantidade de números. Então, ele fala o seguinte, se for adicionado 5 ao primeiro desses valores e mantidos os demais, ou seja, a quantidade de números continua sendo 5, qual será a nova média? Né? A nova média será igual a quanto? Então, a gente tem como achar a soma aqui. Ó. A soma ela vai ser igual, 5 está dividindo, passa para o outro lado, multiplicando 40. 5 vezes 40, a soma vai ser igual a 200. Bom, se eu somar, aí eu tenho o valor da soma. Se eu somar 5, aqui o que vai acontecer com a média? Sendo que a gente continua com exatamente 5 valores novamente na divisão. Tá? Qual será o valor da média agora? Bom, a soma nós temos. A gente calculou aqui em cima que deu 200. 200 mais 5 dividido por 5. Bom, 200 mais 5 vai dar 205. 205 dividido por 5. Fazendo essa divisão, vocês vão achar aí o valor 41. Então, a resposta correta aí é a letra A. Questão número 9. Uma questão da EAR, que caiu no concurso de 2013. Foram vendidos 100 ingressos para um show. Desses ingressos, 70 foram vendidos por R$ 50 cada um, e os demais, por serem da área VIP, foram vendidos a R$ 100 cada um. Considerando todos os ingressos vendidos, o preço médio do ingresso em reais foi... Então, também um probleminha de média aritmética, tá? Na qual nós vamos achar aí a média do valor do ingresso.
o valor médio do ingresso. Então, ó, chamar a média de M. Então, eu tenho aí 70 ingressos a R$ 50. Então, eu tenho 70 vezes 50. Uma continha também que lembra aquela média aritmética ponderada, tá? Mas a gente não vai utilizar fórmula nenhuma aqui. Vamos apenas continuar com o nosso conceito de média simples. Então, 70 vezes 50 mais os demais ingressos foram vendidos por R$ 100, sendo que o total de ingressos foram 100, né? Foram vendidos 100 ingressos. Pô, se 70 ingressos já foram vendidos, está restando 30. Esses 30 ingressos foram vendidos por R$ 100. Então, 30 ingressos de R$ 100. Multiplicação por 100. Isso tudo dividido, né, pela quantidade de ingressos. Bom, a quantidade de ingressos foi 100. Fazendo essa continha aí, a gente consegue calcular a nossa média. 70 vezes 50 vai dar 3.500, mais 30 vezes 100 vai dar 3.000. Isso tudo dividido por 100. 3.500 mais 3.000 vai dar 6.500. 6.500 dividido por 100, para facilitar, ó, corta o zerinho de cima com o zerinho de baixo, corta o zerinho de cima com o zerinho de baixo, 65 dividido por 1. Então, a média vai ser igual a 65. Resposta certa, letra C. Questão número 10. Caiu no concurso para sargentos também da Aeronáutica em 2011. Um teste de matemática foi aplicado em duas turmas distintas de uma escola. A primeira com 40 alunos e a segunda com 20. As médias aritméticas das notas da primeira e da segunda turma foram, respectivamente, 6 pontos e 7 pontos. Assim, a média aritmética das notas dos 60 alunos foi aproximadamente... Então, a gente tem condição aí de calcular, primeiramente, a soma, né, das notas da primeira turma e da segunda turma. Vamos fazer isso. Ó. Ele fala que a média da primeira turma é 6, sendo que a primeira turma ela tem 40 alunos. Então, a soma de todas as notas dividido por 40 vai ser igual a 6. Né? Então, logicamente, ó, eu vou pegar o 40 que está dividindo, vou jogar ele para o outro lado multiplicando. A soma vai ser igual a 6 vezes 40, vai dar 240. Então, a soma eu já sei que é 240. Vou chamar aqui de turma A, tá? A soma da turma A. Depois, a soma das notas dos alunos da turma B. A turma B nós temos aí um total de 20 alunos e a média foi 7. Então, a soma dividido por 20, pela quantidade de alunos, tem que dar 7. Para me achar a soma das notas dos alunos da turma B, basta eu pegar o 20 que está dividindo e jogar ele para o outro lado da equação multiplicando. Então, a soma das notas vai ser 7 vezes 20, 140. Tá? Então, achei a soma das turmas A e B, das notas. Então, para me achar a média total desses 60 alunos, né, que são 40 alunos da turma A e 20 alunos da turma B, basta eu fazer o quê? Eu somar as notas todas, 140 mais 240, e dividir pelo total de alunos, que no caso é 40 mais 20. Vai dar aí um total de 60 alunos. 240 mais 140 vai dar 380. 380 dividido por 60. Para ficar mais fácil, ó, corta o zerinho de cima com o zerinho de baixo. 38 dividido por 6. Isso aqui vai dar aproximadamente aí, ó, 6,3. Então, a resposta correta, letra B. Questão 11. Concurso da EAR 2016. Ao calcular a média aritmética das notas dos testes físicos de suas 3 turmas, um professor de educação física anotou os seguintes valores.
Aí nós temos aí na tabela a turma A com 20 alunos e a média 9. A turma B tem 40 alunos e a média é 7,5. A turma C tem 30 alunos e a média é 8. A média aritmética das notas do TEF, o teste físico, dos 90 alunos das turmas A, B e C é... Bom, a gente vai ter que fazer aqui algumas continhas com as turmas separadamente, né, para a gente achar a soma das notas de cada uma delas e depois calcular a média final dos 90 alunos. Então vamos primeiro começar aí com a turma A. Bom, a soma dividido pela quantidade de alunos, que é 20, está dando uma média de 9. Né? Calculando aí por média aritmética, a soma das notas de todos os alunos, dividido pela quantidade de alunos, que é 20, está dando uma média 9. Para mim achar a soma, eu pego o 20 e jogo para o outro lado da igualdade, fazendo a operação contrária. Como o 20 está dividindo, ele passa multiplicando. Então, a soma aqui vai ser 9 vezes 20, que vai dar 180. Para a turma B, qual seria o valor da minha soma? Na turma B eu tenho 40 alunos e a média ali dos alunos da turma B está dando 7,5. Então, a soma dividido por 40 vai dar 7,5, vai ser igual a 7,5. Trazendo 40 para o outro lado, né? Ele vai multiplicando, então a soma vai ser igual a 7,5 vezes 40, que vai dar um total de 300. E para a turma C, a soma dividido pela quantidade de alunos, que no caso é 30, está dando uma média de 8. O 30 está dividindo, passa para o outro lado multiplicando. Então, a soma aqui vai ser igual a 30 vezes 8, 240. Então, para me calcular a média dos 90 alunos, eu tenho que pegar o somatório de todas as turmas, que no caso é 180 mais 300 mais 240, e dividir pelo total de alunos, que no caso é 90. Somando aí esses valores na parte de cima, 180 mais 300 mais 240, vai dar 720. 720 dividido por 90, corta o zero de cima com o zero de baixo, 72 por 9 vai dar 8. Então, a resposta correta, que no caso seria a letra A. Questão 12. Concurso da EAR 2019. No último bimestre, André e Marcelo tiveram a mesma média aritmética em matemática. Para compor essa média, foram feitas 3 avaliações. As notas de André foram 6,8, 7,9 e 9,5. As duas notas de Marcelo foram 8,4 e 9. A outra nota de Marcelo foi, bom, mais um probleminha aí de média aritmética, né? Em que nós vamos calcular aí a média de cada um deles. Primeiramente, ele fala que eles tiveram a mesma média, então vamos ver que média é essa. Vamos calcular aí pelas notas de André. Colocar nossa referência aqui como André. O enunciado aí, ele dá as 3 notas de André. Bom, a média de André, eu vou ter que somar as 3 notas de André e dividir pela quantidade aí de notas que eu estou somando, né? 6,8 mais 7,9 mais 9,5 dividido por 3. Por que por 3? Porque 3 é a quantidade de notas que eu estou somando. 6,8 mais 7,9 mais 9,5, isso aqui vai dar um total de 24,2. 24,2 sobre 3. Fazendo essa divisão, vocês vão achar 8,06. Essa aqui é a média, tanto de André quanto de Marcelo. Como ficaria então a média de Marcelo? Vou colocar aqui Marcelo.
A média dele, que na verdade também é 8,06, é a nota que ele tirou 8,4, somado com a nota 9, mais a nota que eu não sei, é x. Isso tudo dividido por 3 também, né, que são 3 notas, 3 avaliações. Essa média é igual a 0,6. 0,6 não, 8,6. Aí a gente agora vai achar o valor de x, que no caso é a terceira nota da prova que Marcelo fez. Vou pegar esse 3, que está dividindo, vou jogar ele para o outro lado da equação multiplicando. Somando aqui já direto, para ficar um pouco mais fácil, 8,4 mais 9 vai dar 17,4 mais x é igual a 8,06 vezes 3. Vai dar 24,18. Então, o x vai ser igual a 24,18 menos 17,4 ou 40, tanto faz, tá? Fazendo aí essa subtração, o valor correto aí encontrado vai ser 6,78. Para uma questão aí de aproximação, tá? A questão de aproximação vai ser 6,8. Aqui é como se fosse 6,7, né? Mas a gente tem que aproximar para cima, então seria 6,8. Que é a segunda casa aqui após o 7, ela está mais perto de 80 do que perto de 70, tá? Por isso que a gente aproxima para 6,8. Então, a resposta correta aí vai ser a letra D. Questão 13, concurso da EAR 2016. A tabela apresenta o número de acidentes de trabalho ocorrido a cada mês em uma empresa no ano de 2014. Aí nós temos aqui os meses de janeiro até dezembro, né? Janeiro ocorreram 4 acidentes, fevereiro 3, né? Conforme está indicando a tabela aí. A quantidade de meses que apresentou números de acidentes acima da média aritmética foi. Então, primeiramente, a gente tem que achar a média aritmética, né? A gente não sabe. O total de meses são 12, e a gente sabe que foram um total aí, ó, de 30 acidentes, somando 4 mais 3 mais 1 mais 1 mais 3, né? Então, qual seria a média de acidentes aí? A média de acidentes seria o total de acidentes dividido pelo quantitativo aí de meses. 30 dividido por 12. 30 dividido por 12, vocês vão achar o valor de 2,5. Fazendo a divisão com calma aí, vocês vão achar a média aí de 2,5. Então, quais foram os meses que apresentaram o valor acima da média, o número de acidentes acima da média? Primeiro, janeiro. Janeiro apresentou 4 acidentes, né? A média é 2,5, então 4 está acima da média. Fevereiro apresentou 3 acidentes, 3 está acima de 2,5, é maior que 2,5. Depois, maio, que apresentou 3, junho, que apresentou 3, julho, que apresentou 4, depois, novembro, que apresentou 3, são sempre valores maiores que 2,5, e dezembro, que apresentou 5 acidentes. Então, os meses que apresentaram número de acidentes acima da média, que é a média 2,5, foram janeiro, fevereiro, março, junho, julho, novembro e dezembro. Quantos meses? A quantidade de meses. Ó. Quer saber a quantidade de meses? Quantos meses? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Resposta, letra B. Questão 14. Concurso da EA 2013. Vamos à questão. Em um teste de estatística aplicada aos 50 alunos de uma determinada turma, foi obtido como média aritmética das notas o valor 1,8.
Sabe-se que nesse teste, cada aluno teve como nota o valor 1 ou o valor 2. Então, a quantidade de alunos que obtiveram nota igual a 2 foi... Bom, a gente pode calcular a soma das notas dos alunos. A soma dividido por 50 vai ser igual à média, que no caso é 1,8. Ele deu aqui no enunciado. A média é a quantidade de alunos. Então, a gente consegue calcular a soma. Ó. O 50 está dividindo, passa para lá multiplicando. Então, a soma vai ser igual a 50 vezes 1,8. Isso aqui vai dar 90. Beleza, achei a soma, né? Agora, eu não sei quantos alunos ficaram com 1 ponto e quantos alunos ficaram com 2 pontos. O que eu sei é que a quantidade de alunos que ficaram com 1 ponto, mais a quantidade de alunos que ficaram com 2 pontos, tem que dar um total de 50 alunos. Então, vou fazer o seguinte aqui, ó. Vou chamar de X. Número de alunos com 2 pontos, que tiraram 2 pontos. E vou chamar de Y, número de alunos com 1 ponto. E eu sei que a soma dos alunos que tiraram 2 pontos, mais a soma dos alunos que tiraram 1 ponto, tem que dar um total aí de 50 alunos. Que é o total de alunos aí da turma. E X alunos que tiraram 2 pontos, mais Y alunos que tiraram 1 ponto, tem que dar um total aí de 90 pontos, que é justamente o somatório aí de todas as notas. Pessoal, isso aqui é um sistema. É um sistema de equações do primeiro grau. Como eu quero a quantidade de alunos que tiraram nota igual a 2 pontos, né? Eu tenho que achar que então é o x. Então eu vou eliminar o y. Pô, de cara aqui eu vou multiplicar a primeira equação por menos 1. Tá? Se você não lembrar dessa parte da matemática, dá uma olhada lá na parte de sistema de equações do primeiro grau, tá bom? Tem várias questões aí em vários livros de ensino fundamental que vão te auxiliar aí a aprender, né, ou relembrar, a solucionar um sistema. Então vamos lá, multiplicando todo mundo por menos 1. Vai ficar menos x menos y é igual a menos 50. Repito a equação de baixo. 2x mais 1y, não precisa nem colocar 1. Boto só o y. Igual a 90. E agora a gente soma essas equações. A gente vai somar. Ó. Menos x mais 2x, ou, para ficar mais fácil, né, 2x menos x, vai dar x. Mais y menos y vai dar 0. Repito o sinal de igual. 90 menos 50, ou menos 50 mais 90, vai dar 40. Então, a quantidade de alunos que tiraram 2 pontos foram 40 alunos. Foram 40 alunos. Resposta, letra C. Questão número 15. EAR 2010. O gráfico apresenta a produção de arroz em milhares de toneladas em certo país no período de 1980 a 1988. Então, em 1980, a produção de arroz estava em 50.000 toneladas. Em 81, estava aqui ó, em 30.000. Em 82, em 20.000. Em 83, estava aqui em 30. Em 84, aqui em 60.000. Analisando sempre os pontos do gráfico, né? Em 85, continua em 60, né? Foi um gráfico aqui constante. De 85 até 87, deu uma subida. Aqui em 87, está marcando a casa aqui de 80.000 toneladas. Em 88, parou aqui
em 70 mil toneladas. Pergunta: pelo gráfico, pode-se concluir que no período de 1980 a 1988, nesse país, a produção média anual de arroz em 1.000 toneladas é aproximadamente. Bom, primeiramente, a gente tem que identificar, né, essas quantidades em cada ano, conforme nós já fizemos aqui, tá? Somar e calcular a média, tá? Lembrando que em 1980 a produção não é igual a zero, tá? A produção é igual a 50 mil toneladas. Então, ó, em 1980 é 50 mil. Em 1981, a produção está dando ali 30 mil. Em 1982, 20. Em 1983, 30. Em 1984, 60. Em 1985, 60 também, permaneceu constante aí nesse período. Em 1986, foi para 70. Em 1987, foi para 80. E em 1988, parou ali em 70 mil toneladas. Então, a gente fazendo a soma de todos esses valores, né? Fazendo a soma de todos esses valores e dividindo aí pela quantidade de anos, a gente consegue calcular a média. Porém, no ano de 1980, houve uma produção, então ele também tem que ser contado, tá? Não adianta a gente chegar aqui e contar um ano, 2 anos, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Né? Se a gente for dividir por 8, a gente vai errar, tá? Porque como houve produção em 1980, que foi 50 mil toneladas, ele tem que ser contabilizado. Então, na verdade, a gente tem que somar esses valores e não dividir por 8, e sim dividir por 9. Tá? Então, somando aí esses valores, 50 mais 30 mais 20 mais 20 mais 60 mais 60 mais 70 mais 80 mais 70, a gente vai ter um total aí de 470 dividido por 9, tá? Porque 1980 tem que ser contabilizado, porque houve produção. 470 dividido por 9 vai dar 52,2. Como é aproximadamente, né? Então a resposta certa aí, ó, é a letra C. E a questão 16 aí, ó, a questão desafio, né? Já é um pouco concurso de oficial, concurso da EPICAR, essa questão caiu em 2001. É uma questão de média aritmética, né? Porém com um nível um pouquinho mais avançado. Aí é um desafio para vocês aí. Eu tenho certeza absoluta que através das questões que nós fizemos, vocês vão ter uma base para fazer essa questão, tá? A resposta dela é 58, é letra D, mas eu vou dar aqui uma dica, tá? Vamos ler a questão junto, eu vou dar algumas dicas aqui, vocês vão desenvolver. Depois vocês me falam aí nos comentários aí no vídeo, se vocês conseguiram fazer com facilidade, tiveram dificuldade, quem acertou, quem errou, tá bom? Uma escola tem 18 professores. Um deles se aposenta e é substituído por um outro professor de 22 anos. Com isso, a média das idades dos professores diminui de 2 anos. A idade em anos do professor que se aposentou é. Então, primeiramente, o que a gente vai fazer aqui? X, eu vou chamar de soma das idades. Soma das idades. E Y, eu vou chamar de média, que no caso vai ser a média das idades. Tá? Então, qual seria a média das idades? A princípio seria a soma das idades, x,
dividido pela quantidade de professores, 18, né? A princípio seria isso aí. E também vou chamar de I a idade do professor que se aposentou, tá? Idade do professor que se aposentou. Bom, aí o que a gente faz? A gente sabe o seguinte, que como a média diminuiu 2 anos, né? Ele fala aqui que a média diminuiu 2 anos após esse professor ter se aposentado, a gente pode entender que a média menos 2 agora, né, vai ser igual ao somatório das idades, que era antes, menos a idade do professor que se aposentou, porque ele foi embora, mais a idade de um professor que entrou, que ele tem agora 22 anos. Esse professor que substituiu, que se aposentou. Tá? Então a média diminuiu 2 anos, só que essa média com 2 anos diminuído vai ser igual à soma que já era, tirando a idade do professor que se aposentou, somado a um professor que tem 22 anos de idade. Isso tudo dividido por 18 também, tá? Porque continuou, permaneceu 18 professores. Um se aposentou e o outro entrou no lugar. Então, continua sendo 18 professores. Aí, o pulo do gato está aqui. Ó. Como a gente quer achar o I, a gente pode achar primeiro o X, né? Para poder facilitar o, o I, tá ok? Ou então, a gente, no lugar aqui do Y, no lugar aqui do Y, a gente pode colocar x sobre 18, tá? Então ficaria assim, ó, x sobre 18 menos 2 igual a x menos i mais 22 sobre 18. E aí vocês iriam desenvolver isso daí, tá? Logicamente que aqui vai chegar um ponto aqui que o x vai cortar, o x do lado de cá com o x do lado de lá. Não dá para a gente fazer isso agora, mas vai chegar um ponto que vai acontecer isso e vocês só vão ficar com a letrinha i, tá? E o i vai ser igual a 58. Aí vocês tentem fazer aí. Se houver muita dificuldade, eu faço um outro vídeo resolvendo apenas essa questão.